A paz de nosso Senhor Jesus. Vamos continuar aqui com a leitura, do livro de Hebreus, falando sobre exemplos de fé. Hoje nós vamos para o versículo 7 e 8, que fala assim: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Versículo 8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Glória a Deus, aleluia. Olha a explicação. A história de fé de Abraão começou em meio à idolatria na cidade de Ur dos Caldeus. Deus o chamou para servi-lo, mas antes ele precisava deixar sua parentela para peregrinar em busca de uma terra ainda desconhecida. Sem saber para onde ia, define que a fé obediente do patriarca foi a sua maior característica desde o primeiro momento. Sua obediência o fez superar o apego aos familiares, à cultura, às condições adversas e os perigos, porque confiava que o Altíssimo honraria a sua palavra. Abraão abandonou o visível pelo invisível, isto é, ele trocou o que possuía de concreto nas mãos, que é a sua terra, em prol de uma promessa. Por isso, foi chamado de pai da fé de todos os fiéis e amigo de Deus. Quão difícil é encontrar uma qualidade de fé como a dele. Afinal, a menor sinal de dificuldade, muitos tendem a titubear na sua decisão de crer, e assim reclamam e questionam. A fé que agrada a Deus obedece à sua voz, independentemente do que os olhos veem. Amém? Essa fé de Abraão, eu guardo ela no meu coração, porque é uma fé que não existe nenhum dos outros heróis da Bíblia uma fé tão grande igual a de Abraão. Você vê que ele largou tudo, largou a família, largou herança, largou tudo que ele tinha de concreto para obedecer à voz de Deus. Ele obedeceu, ele ouviu a voz do Senhor. Ele foi fazer o que Deus queria. E ele não tinha nada de concreto para ele nisso. No meu entender, Deus pôs ele para peregrinar, para ir para um lugar estranho, para moldar o Abraão, para ele poder ser o que ele foi. Entendeu? Ser esse homem de fé. Você vê que Abraão, ele nunca duvidou de Deus em nada. A esposa dele duvidava, mas ele não, ele acreditava, não sabia como, mas ele acreditava, né? Então, eu creio que é assim que tem que ser a nossa fé. A nossa fé tem que ser uma fé onde que você não está enxergando a solução do seu problema, mas você acredita que Deus irá resolver. Às vezes tem famílias que estão com os filhos na droga, com bebidas, né? Marido que não conserta, que vive no adultério, esposa também, que também tem esposas que fazem isso. A gente não consegue ver solução para aquilo ali. Mas se nós entregarmos verdadeiramente para Deus e confiar, Deus resolve. Eu passei por essa experiência. Numa minha vida eu tive uma situação em que eu não via resultado. Eu achava que eu não ia conseguir nunca resolver aquele problema na minha vida. Nunca. E foi anos, gente, anos pedindo a Deus, anos clamando a Deus. Mas antes eu não acreditava como eu comecei a acreditar do final do ano, do meio do ano para no meio do ano para de 2023 até esse ano. E esse ano foi o mais forte. Foi que a minha fé foi forte. E eu falei assim, não, eu não estou vendo a solução, mas eu sei que o Senhor irá providenciar. Até que Ele realmente providenciou para mim. E eu pude, com as graças dEle, ser livre e resolver o problema que eu precisava resolver. Então, eu usei a minha fé genuína, a fé que eu não estava vendo nada,
mas eu sabia que Deus estava agindo. Não ouvia a voz do Senhor, mas eu sabia que Ele estava agindo. Eu tinha certeza que Ele estava. Ele me dava essa certeza. O meu coração fortalecia. Eu senti uma alegria muito grande porque eu sabia que Deus era comigo. Então faça o mesmo. Aprenda a ter essa fé. Deus vai estar sempre com você. Deus vai te ajudar. Eu peço a você, compartilhe, se inscreva no canal. Deus te abençoe.